Bom dia. Eu queria dizer que estou muito satisfeita de estar aqui com vocês hoje com esse grupo de discussão e vou deixar para explicitar isso ao longo do paper, porque eu acho que foi muito feliz a ideia de Manuela, Dominique, os propositores do encontro, de falar de cultura e escola de uma forma não unificada, mas pelo menos conjunta. E isso, para mim, cria ocasiões interessantes que é muito importante a gente aproveitar. E tem sido muito bom o debate de ontem. Eu tive que mudar a minha apresentação, porque tinha algumas coisas que eu queria tentar fazer o diálogo. Então, eu queria explicitar isso, que eu acho que foi uma ocasião muito rica, muito importante. Estou muito satisfeita de estar aqui com vocês e me sentindo muito bem acompanhada para fazer a apresentação. Eu já coloquei ali, fizemos uma mudança no paper, eu ia me apresentar com um colega, com a Shirley, em lugar disso estou me apresentando com o Célio, então a estrutura é outra, né? Então, nesse caso, o que eu vou apresentar é a interação do curso, nosso curso chama Formação Intercultural de Educadores Indígenas, a gente chama de FIEI, com as dinâmicas em curso hoje entre os Xacriabá, que é um povo indígena do sertão, do Cerrado, com uma terra homologada em Minas Gerais, no município de São João das Missões, e é um povo que passa por um intenso processo de modernização que eu venho acompanhando nos últimos 15 anos. Né? Esse processo de modernização tem uma marca que não somos só nós que fizemos, são os Xacriabá. O início coincide na narrativa deles com o início da formação dos professores indígenas, em 1997, que as escolas foram estadualizadas. Em 2000 entra energia elétrica, isso também produz modificações importantes na maioria das aldeias. E interessa-nos aqui, então, tentar avançar hipóteses de análise em relação a esse processo mais amplo de modernização e o lugar, o papel que a escola e a cultura assumem nesse cenário. Eu também quero dizer que com o Xacriabá nós mantemos um processo contínuo, ainda que com variações de realização de projetos de pesquisa e extensão, e que são a base da reflexão, que as reflexões vão ser aqui apresentadas. Com Chile, a ideia era, inclusive, fazer esse contraponto de que ela entre em contato com os povos indígenas a partir da situação do curso, que eu acho muito importante a gente começar a refletir sobre isso. No meu caso, eu vinha trabalhando com os Xacriabá, quando, então, tem a situação de criação de um curso. E acho que são contingências e situações de convivência diferenciadas que merecem atenção e reflexão. Então, eu vou dividir a fala em dois momentos. Primeiro, a escola e a cultura, sem aspas, seguindo Manuela, entre o Xacriabá, e no segundo momento, a cultura e a escola, e já aí a cultura com aspas. Tá? Eu me prometi que eu quero falar em 15 minutos, e peço Geraldo para me controlar, porque a Célia precisa de 15 minutos para falar, com certeza. Aqui no contencioso, nós duas. As atividades de pesquisa com o Xacriabá se iniciaram em 2000 e foram motivadas pela minha curiosidade em entender o porquê da ação assim incisiva desse povo em promover suas escolas. Junto com um colega psicólogo interessado em compreender as dinâmicas de introdução da escrita e de sua circulação, e uma colega etnóloga que trabalhava com os Machacali, Miriam Álvares, propusemos um primeiro projeto em 2000 que teve desdobramento até 2008. Nesse período, até 2006, eu não participei das atividades de formação de professores indígenas por não concordar com o tipo de relação que existia entre a Universidade e a Secretaria de Estado de Educação. Me dediquei a conhecer os povos indígenas de Minas Gerais a partir de outros interesses deles e nossos. Eu tinha acabado de voltar, eu fiquei 10 anos fora do país e retornei, e de cara, retornando, comecei esse processo de pesquisa e de convivência com o Xacriabá, com os povos indígenas em geral e com o Xacriabá. Apesar da incisividade, do modo como eles promoviam a escola, a primeira pergunta que me coloquei foi o que querem dizer os Xacriabá quando solicitam escola. Achamos que está tudo muito claro o que eles pedem e o que devemos oferecer, mas as coisas não são assim tão simples, e ontem a gente começou a falar disso, e foi preciso muito esforço para entender algo, e continua sendo, porque à medida que o processo avança, a solicitação também se modifica. Eu aprendi com os historiadores da educação. Eu trabalho em uma faculdade de educação onde existe um setor de antropologia que tem essa particularidade de, além de ter antropólogos, ter especificamente etnólogos. Tem 2 colegas etnólogos, né? Eu aprendi com os historiadores da educação que a escola e a alfabetização nunca foram negociadas somente por elas mesmas, nem por quem a oferece, nem por quem a solicita. Em cada caso é preciso entender o que esteve e o que está em campo em cada momento. Como dizia Rita ontem, o uso político que todos fazemos da escola, quem oferece e quem solicita.
Falar de escola entre os Jacareabá significa retornar a uma história que se inicia ainda nos anos 30 do século XX, período em que em todo o estado de Minas Gerais foram implantados os chamados grupos escolares, expressão até hoje utilizada por algumas pessoas das aldeias para se referirem aos prédios escolares mais antigos, presentes na terra indígena. Eles nos dizem: vocês querem saber onde é que é o grupo? Se referindo ao prédio, né, da escolinha. Data dessa época o primeiro registro de escolas na região, onde depois, em 1987, foi homologada a terra indígena. Nesse período, marcado pelos ideais de modernização e progresso, tratava-se de educar a sociedade através das escolas, com seus imponentes prédios públicos, em toda Minas Gerais e em todo o Brasil. Nós iniciamos a recuperação dessa história aqui porque nós não dispomos de documentação do período colonial. O Jacareabá tem um documento de doação das terras em 1726, né? E a gente não conseguiu até hoje recuperar essa documentação. Com certeza já se chama São João das Missões, porque houve uma missão que se encerrou em 1726, deixando um documento escrito de doação das terras. Então nós iniciamos a história da escolarização lá, nesse período já dos anos 30 do século XX, porque é de onde temos documentação e relatos orais das pessoas. Os relatos de algumas pessoas das aldeias de escolarização mais tardia, em 1995, que foi o ano de início da formação da primeira turma do magistério, em algumas aldeias não havia sequer uma pessoa alfabetizada, que era a exigência mínima para participar do curso de formação. Essas pessoas dessas aldeias trazem uma imagem emblemática nos seus relatos. Elas revelam essa espreita de longe, de longo tempo, aguardando pela escola. É o caso de Dona Maria, da aldeia Custódio, que não pôde estudar quando criança, pois a escola existente na época implicava em uma longa caminhada e tinha o perigo da onça. Então ela observava lá de cima do morro as crianças lá embaixo, longe, passando uniformizadas em direção à escola e dizendo: um dia eu também quero que exista, né? E foi a Dona Maria exatamente a promotora da criação da escolinha na aldeia Custódio, que é uma subaldeia da aldeia Maior Catinguinha, conhecida entre os Jacareabá como o lugar da tradição. O que eu quero dizer com isso, então, é que podemos afirmar que a escola entre os Jacareabá chegou ainda antes que a concreta instalação de seus prédios e do início da atuação de seus professores. Ela chega como uma ideia de escola que precede a própria existência da escola. E a promessa da melhoria de vida que acompanha a escola, essa peça fundamental da engrenagem do moderno mundo urbano, circulou entre os Jacareabá desde a campanha civilizatória que significou a criação da instrução pública em Minas Gerais e no Brasil na primeira metade do século XX. A intensificação do processo de escolarização se deu, no entanto, com a instituição da escola indígena diferenciada já nos anos 90, iniciando em 95 e 97. E ela foi precedida por várias tentativas de gestão local e verdadeiro empreendedorismo das comunidades, no sentido de prover o que passa a ser visto como necessidades de educação escolar de seus jovens e crianças. O processo não difere muito do que se assistia em outros locais, na região de modo geral. Trata-se das chamadas casas de escola, locais promovidos e geridos pelas famílias e ou pelos próprios professores que são sempre parte de alguma família. Desse período, eu gostaria de ressaltar alguns aspectos que as pesquisas permitiram conhecer. Essa atuação direta os dotava de uma capacidade de ação e autonomia em relação às questões escolares, ainda hoje encontrada nas professoras, entre aspas, mais velhas, como foi verificada em uma das primeiras investigações. E aqui tem dois casos interessantes que as pessoas que conhecem o trabalho já estão cansadas de ouvir, que é o caso que a gente chama da reprovação dos melhores, uma professora que sistematicamente retinha na primeira série os alunos que tinham tido melhor desempenho, porque esses alunos ajudavam a alfabetizar os alunos novos que entravam, né? Então a gente chamou isso de reprovação dos melhores. E um outro caso que de autonomia e de ação muito atenta da escola é uma alfabetizadora, Dona Celina, que hoje é cantineira, porque ela não tem nem o primário concluído, ela foi excluída da escola como professora. Ela alfabetizou a maioria dos professores usando a famosa cartilha Caminho Suave e fez adaptações na cartilha, que eu não vou entrar no detalhe, mas adaptando completamente, seja ao domínio da oralidade presente no Jacareabá, seja, por exemplo, tirando a figura do elefante. Dona Zelina tinha completa autonomia de uso dos materiais, coisa que hoje não é tão presente entre os professores. Essa capacidade de ação autônoma e de autoridade em relação aos temas escolares não se encontra muito disseminada entre os atuais professores, todos tornados funcionários estaduais com contratação precária, são chamados efetivados. E existe um esforço intencional por parte de alguns, tentativas que esbarram na condução da Superintendência Educacional da região
que mantém uma ação fortemente reguladora, seja pelo controle da documentação, seja pelo controle do financiamento. São as duas formas de regulação. Você controla documentos e controla dinheiro, né? Das entrevistas com pessoas que frequentaram as primeiras professoras, ou seja, antes mesmo de ter escolas, havia professores itinerantes contratados pelas famílias e que ficavam um certo período em cada casa com um grupo de crianças de algumas das famílias. Dessas pessoas temos registros de meninos e meninas que ficavam estudando sozinhos, depois que o professor tinha ido embora, se preparando para quando ele voltasse. E para alguns deles era melhor assim, era melhor estudar com os colegas, e só de vez em quando com a professora. Outros aprenderam a ler sem ir à escola, fizemos inclusive um pequeno livro sobre isso. Ou porque não era permitido a escola, quando nas famílias os homens iam para a escola, as mulheres não, ou porque, sendo irmão da professora, em outros casos porque era o marido, eles aprendiam observando a professora trabalhando em casa. Foi, como se pode perceber, um período rico de possibilidades, onde podia-se aprender de muitas formas, sem ter que ir à escola todos os dias e até mesmo sem a presença da professora. No entanto, essa situação era vista como problemática, como em falta. Falta porque não respondia a algo. E esse algo que é difícil de identificar e que alguns sociólogos e antropólogos da educação chamam de forma escolar, ontem Clarice fez referência a isso, outros chamam de gramática escolar. E eu vou usar esse termo gramática escolar com o cuidado de dizer que não se trata da gramática pedagógica que o Bessa referiu ontem, não é uma gramática que ensina língua. Eles chamam de gramática escolar essa estrutura de funcionamento que dá o modo como a escola existe e conduz as suas atividades. Ou seja, como se a escola fosse ela mesma uma língua, um modo de falar e de conhecer, como se dizia aqui antes, né? Alessandro Durante, um antropólogo linguista americano, faz uma descrição dessa imagem, dessa figura de escola, em seu campo de pesquisa em Bali, ao observar de longe uma cena de um adulto com um grupo de crianças e conseguir identificar, por alguns dos elementos percebidos assim de longe, que se tratava de uma escola, apesar de não ter paredes e carteiras, por isso mesmo ele conseguia observar de longe. Esse quadro, essa cena emblemática, revela algo já muito disseminado em todo o mundo. A oferta que fazemos ainda hoje, mesmo com todas as inflexões dos vários textos normativos sobre a escola diferenciada e os desdobramentos diversos que temos disso nas várias comunidades indígenas, é uma oferta que não prescinde da gramática da escola. É o que nos apresentou ontem a Marta Azevedo, né? É como se ofertássemos uma língua para que as comunidades indígenas pudessem falar a sua, né? A gramática de uma língua para usar para falar outra, mas como metáfora, a escola como se fosse uma língua com a sua gramática implicitamente declarada. Pensar que se aprende predominantemente em função do modo com que fomos ensinados, ou porque se ensina, é parte dessa gramática, era a provocação que eu fiz para a Joana. E isso foi naturalizado na expressão ensino-aprendizagem, que é frequentemente usada como se tratasse de uma única coisa, ensinar e aprender como se fosse uma única coisa. O que estou tentando dizer é que seria preciso desconstruir a oferta ou desgramatizar a escola, desconstruir o pacote, né? E não deixar essa desconstrução somente a cargo das comunidades e professores que tentam se apropriar da escola. Até aqui tem funcionado assim, e muitas comunidades se debatem e procuram fazer a parte delas, como foi o caso do Uraan Suruí, que nos falava no primeiro dia. A desconstrução paciente, me parece que seja a experiência do Teatro Suruí, que nos falava Maria Thaís, e a exploração das formas de circulação de conhecimento, se é que se trata mesmo sempre de conhecimento, de que falava Marcela Coelho, né? São expressões dessa possibilidade de desconstrução que nem sempre acontece em outros campos, mesmo porque teatro é coisa de poucos, e provavelmente por isso quem faz teatro percebe que algo tem que ser mediado, mas a escola é de nós todos, né? Então tem uma naturalização e uma não percepção da necessidade dessa mediação. A aparente simplicidade das escolas indígenas, pequenas casas ao lado das aldeias, não deve esconder a força dessa gramática e, em particular, de uma sua componente fundamental que a associa ao mercado e ao Estado, o assalariamento dos professores. Para dar um exemplo do que quero dizer com desconstruir o pacote e do tipo de deslocamento que um seminário como este poderia propor, retomo a ideia de alfabetização que é frequentemente associada à escola. Se cria escola porque é preciso alfabetizar, é preciso escrever, em português e na língua indígena. A escrita poderia ser tomada, em lugar de ser pensada como objeto de alfabetização, poderia ser tomada como uma tecnologia, como nos propõe Walter Ong. E uma alternativa seria então se perguntar de que forma, pelos meios já existentes de circulação das tecnologias
e de outras formas de conhecimento nas comunidades, poderia ser introduzida mais essa tecnologia. Ou seja, deslocar a ideia de um programa de alfabetização, e ainda por cima escolar, que são duas coisas diferentes, para a ideia da circulação da escrita como tecnologia. Eu acho que isso nos coloca num outro lugar diferente do lugar da alfabetização e da escola. Olha lá, 5 minutos. Bom, um slide, então, para mostrar o que implicou a escolarização entre o Jacareabá. Em menos de 10 anos, eles fizeram o que Minas Gerais fez em 80 anos. Né? Eles mais do que dobraram e intensificaram a escolarização. Né? Na pesquisa Conhecendo a Economia de Jacareabá, que foi realizada em 2004 e 2005, já tínhamos a seguinte proporção em termos de primeira ocupação declarada na pesquisa. Qual que é a sua primeira ocupação? De um universo de 4.394 pessoas, que eram mais ou menos 60% da população, 1.245 trabalhavam na roça e dentro da terra indígena. 1.034 se declararam estudantes como primeira ocupação. Tá? E 863 se declararam como cuidando da casa da família. Com a entrada da política específica, foi oferecido o pacote, com recomendações de implementação de acordo com necessidades de uso dos que o recebiam. Não sabemos o que significa escolarizar assim tão rapidamente, tão intensamente e tão extensamente. Mas, sem dúvidas, tem rupturas, né? Existem rupturas que se produzem sem nenhuma possibilidade de controle, que se falou aqui dos efeitos sociológicos da escola. Nesse mesmo período de expansão da escolarização, temos também a expansão das associações locais, com a criação de várias delas. A interação com agências estatais e órgãos públicos e privados se ampliou nesse mesmo período. E, de fato, nós temos uma pesquisa recente, quando se aborda o tema das políticas culturais ou dos projetos ligados à cultura, eles aparecem evocados junto com um conjunto de mudanças que inclui também a criação das escolas e outras formas de acesso ao mundo moderno. Nesse conjunto de fatores de mudança entram escola, escola diferenciada, criação de associações, migração, energia, TV, tecnologias, entradas de produtos industrializados na terra indígena e facilidade de comprar, transporte, criação de espaços para facilitar o trabalho conjunto, as famosas casas entre os Jacareabá. Tem casa de farinha, casa de medicina, casa de cultura. Na fala dos Jacareabá, frequentemente escola e cultura vêm imbricadas, e ambas vêm imbricadas em um processo mais amplo de mudanças, que é sempre referido, ainda que não detalhado e aprofundado. Poderíamos dizer, evocando o Salles, que já foi citado aqui ontem, que o processo de escolarização e o de revitalização da cultura são processos co-evolucionários, embora apontem para direções diferentes. No entanto, é preciso considerar que a escola é objeto de política continuada e com a intenção de alcance total do público-alvo, e as políticas para a cultura não têm nem de longe a abrangência das políticas educacionais e nem se propõem a isso. Para acelerar, agora vamos entrar no segundo tópico, a cultura, com aspas, e a escola. Essa é uma fala que seu Emílio, no encontro, seu Emílio é uma liderança influente do Jacareabá, no encontro em 2005, quando se tratava de fazer justamente aquela discussão sobre o diagnóstico da economia. E seu Emílio nos saiu exatamente com essa ideia. Agricultura não é cultura, não. Agricultura é um e cultura é outro, são outros. Agricultura é plantio, cultura é a descendência, o trabalho é diferente. A cultura está aqui, apontou para os braços pintados de genipapo, e o fruto é o fruto da natureza que faz isso aqui. E agricultura é trabalho. Cultura é um sistema, vocês têm uma cultura, eu tenho outra. Nós não somos uma cultura só, não. Eu sou índio, vocês é branco. Estamos feitos dois doidos aqui conversando. Agricultura nós aprendemos com o branco porque nós não tínhamos agricultura. Agora, a cultura, nós temos uma parte aqui, que foi o branco que aprendeu com nós. Né? Ele se referia também ao fato que existe entre a narrativa do Jacareabá, em vários dos idosos, o convite feito a alguém de fora, e varia quem seja convidado, para ensinar o trabalho na roça como agricultura, como trabalho. Né? Que eles não faziam isso. A cultura entre o Jacareabá, na dissertação de Barbie, Rafael Barbie, orientada por Débora Lima, se exprime entre duas dimensões que se completam. A exuberância dos cantos, pintura corporal e cerâmicas, aspectos visíveis e publicizados da cultura. E, de outro lado, o segredo, associado ao mundo dos encantados e à prática do toré. Por um lado, aqueles que se envolvem com os projetos afirmam que o Fundo de Cultura trata como cultura é muito restritivo, que eles têm uma ideia muito maior do que seja cultura. E, por outro, tem os que ressaltam o fato de que o segredo não faz parte dos projetos de cultura. Na organização pedagógica da Escola Jacareabá, temos pelo menos 4 figuras de professores e ou disciplinas que prevêem a abordagem da cultura. Em primeiro lugar, os professores de cultura, que são pessoas que não têm que ter formação prévia, podem ser inclusive analfabetos, e que os Jacareabá conquistaram a dura
uma luta muito dura, porque os Krenak tinham direito a professor de cultura, os Machacali tinham direito a professor de cultura, os Chacriabá não, porque eles não tinham cultura. Não vou entrar no... Eles lutaram muito para conseguir o professor de cultura e são as pessoas mais velhas que ocupam esse cargo. Mas tem também professor de práticas culturais, e esse já é titulado como os outros, professores de artes e de uso do território. Essa ideia de que essas 4 pessoas respondem pela cultura nos é informada pelos próprios professores, né? Todos eles com muito ou pouco contencioso em relação à Secretaria de Educação, seja pela figura em si, no caso dos professores de cultura, seja pelo conteúdo. O professor de artes, que tem um trabalho brilhante com cerâmica, recebeu da Secretaria de Educação uma apostila do Colégio Pedro II sobre História da Arte, porque isso é o modo de excelência de ensinar arte. Bom, os professores de cultura não têm titulação, são indicados pela comunidade e, segundo eles próprios, não devem tomar conta da sala, mas ajudar o professor, pois ficam mais livres para buscar as coisas para trazer para a sala, uma pessoa mais velha, por exemplo. Segundo a diretora, eles fazem a interdisciplinariedade entre a escola e a tradição que está fora da escola. Seu Emílio diz que o professor de caneta é que é diferente do professor de cultura. Seu Nicolau diz que não dá para trabalhar cultura entre 4 paredes. Rosa dá uma aula de práticas culturais e registra com os alunos as rezas e os quebrantos. E a pesquisa de uma outra componente do nosso grupo, a Verônica Pereira, se perguntava sobre a escolarização da cultura ao explorar as formas como se reproduziam certas práticas culturais na escola. Promover alguma forma de interação entre escola e cultura, estou encerrando, tem sido uma das formas como os Chacriabá tentam enfrentar o que percebem como sendo os problemas da escola. Tentar resolver os problemas da escola ali significa tentar alguma forma de interação com o que eles chamam de cultura. E essa articulação tem sido uma forma de enfrentar outros problemas trazidos pela modernidade, como a droga, as armas de fogo, problemas esses que vão muito além do controle social tradicional. E aí eu entro que seria a apresentação, intenção de 2 professores, 2 gerações de professores do PIEI e 2 desses professores que lidam com a cultura. Eu passo a palavra para a Célia, que hoje é professora de cultura, para ela explicar, inclusive, como que uma jovem Chacriabá apenas terminou a graduação, é hoje uma professora de cultura na Escola Chacriabá. Primeiro, bom dia a todos. Eu sou Célia Chacriabá e fico com imensa satisfação, depois de 4 anos de percurso nessa caminhada, onde a gente lia e tropeçava o tempo todo nos textos de Manuela Carneiro. E hoje eu acho que eu consigo ter uma lente mais próxima se eu for pegar esses textos novamente. Então é uma imensa satisfação estar aqui. E, de primeira mão, eu sempre gosto de falar que eu falo com 3 identidades, que seria mais fácil chegar aqui e falar só com uma mesmo. Primeiro, a de juventude, que é transitória, mas é importante demarcar esse espaço. Segundo, a de mulher, uma jovem mulher. E a terceira, que é da identidade indígena, que ela não é transitória, ela permanece. Então, é super importante marcar esse local de onde vem. E quando nós chegamos na universidade, a gente entrava em discussão, mas por que a universidade não vai para a aldeia? Aí vários professores respondiam, mas aqui é um lugar também que vocês têm que demarcar espaço, é um lugar de unir essa diversidade. Mas era muito complicado para nós, porque simplesmente nós também poderíamos chegar na universidade e falar, eu sou um jovem qualquer, porque falar que era indígena, falar que era jovem, falar que era mulher, jovem, indígena, isso dava trabalho porque apareciam várias perguntas. Ainda bem que Joana não estava lá para compartilhar essas perguntas. Então, a partir dessas perguntas, a gente também teria que saber que quando a gente vai para esse espaço, a gente tem que marcar um espaço, mas muito mais do que marcar o espaço, era demarcar esse espaço, como questão de território. E na universidade, acredito que a gente aprendeu que também era um lugar da gente exercer territorialidade, porque lá não era só um espaço, a gente levava uma memória de povo. Então, era muito mais que se apresentar enquanto indivíduo. A gente estava apresentando enquanto povo. Então, aqui eu coloco um pouquinho também da minha experiência nesses 4 anos de universidade. Aqui nesse espaço que ocupamos, não é apenas o que conforta em uma simples cadeira dentro da sala, mas o imenso esforço é dizer e mostrar que estamos aqui e que somos índios. E a história que contava sobre nós, agora também queremos contar, só que do nosso jeito,
porque nós somos protagonistas. Apesar de ainda existir um grande desafio, a nossa presença na universidade tem sido muito mais que formação acadêmica, mas o preparar para transitar em um mundo diferente, conhecer o novo, somar conhecimento, mas, acima de tudo, perceber que a nossa essência está em nossa identidade. Então, quando eu cheguei na universidade, quando eu cheguei na hora de escolher meu projeto de pesquisa, eu sempre pensava que eu tinha que escolher algo novo, para ser diferente. E foi aí que, quando essa presença de vários pajés, de várias lideranças na universidade, ela tem ajudado muito a gente direcionar. Aí, quando o seu Augustinho Kaxinawa chegou na universidade, e que eu já tinha todo o processo de estrutura do meu projeto, que estava montado na questão da língua, ele me chamou e disse: você tem um jeito diferente de colocar a pintura no corpo. Eu fui embora, mas certamente o que ele me disse tinha um pano de fundo que eu não tinha conseguido compreender. E foi aí que, nessa reflexão, eu mudei meu tema de pesquisa e fui para a pintura corporal e espiritualidade. Porque passei a acreditar que, como minha base de pesquisa também foi um pajé, ele dizia assim, que quem pinta o corpo, pinta a cara, pinta a pele, pinta a alma. Aí eu consegui direcionar o rumo da flecha. Falei, agora já encontrei o rumo da flecha, então eu vou querer agora compreender as minhas perguntas. E foi aí que eu deparei com outra situação, que, assim, diferente de Joana, como pesquisadora indígena, eu não tinha muita ansiedade de responder as minhas perguntas, porque eu passei a aprender também que com as minhas perguntas surgiam várias perguntas. Aí essa ansiedade acabou porque com as outras respostas surgiam várias respostas. E as perguntas também podiam ser respostas daqui a um tempo. Então era nesse jogo que fazia dentro da minha cabeça, que me fazia impulsionar a conhecer esse novo que estava dentro de mim, mas que esse novo, na verdade, era mais uma reflexão para retomar minhas raízes, porque fazia parte, mas eu distanciava desse novo. Então, nesse mundo da universidade, eu percebi que ela também nos chama essa reflexão para também prestar atenção nos detalhes, porque a cultura é algo que tem algumas coisas que precisam ser esmiuçadas para a gente compreender melhor. E foi nesse universo que eu me deparei de compreender também essa essência que está em nós, mas que a gente, às vezes, deixa passar esses detalhes despercebidos. Na outra parte, eu ainda digo, que cada vez que eu aproximava para conhecer o novo, mas eu tinha necessidade de voltar a entender minhas raízes. E estou conseguindo entender, pois agora me sinto ainda mais forte e preparada, porque aprendi aqui que a cultura tem a essência, mas tem primeiro a ciência. E quando eu fui para a pesquisa, que eu falei com o pajé se ele poderia me dar uma entrevista, aí meu irmão foi me ajudar a fazer a entrevista. Aí eu falei, mas eu quero a entrevista e ele está falando de outra coisa, porque ele falou assim, então você pode ir lá me pintar? Aí eu falei, eu queria entrevista. Aí ele falou, não tem jeito, não tem como eu falar de pintura corporal sem sentir a pintura corporal e vivenciar esse momento. Então, na minha pesquisa, era isso que eu queria entender melhor. Em que momento a pintura ela marca identidade para fora, mas em que momento ela marca muito mais identidade para dentro. Que esse era o processo que muitos não conheciam da pintura. E foi nessa nova descoberta que surgiu vários paradigmas, segundo a antropologia, né? E foi essa nova descoberta. Aí eu coloco, ao longo desse processo, foram vários os elementos chamar a atenção, que também me permitiu mergulhar nessa pesquisa, respondendo perguntas que estavam dentro de mim. Eu também não estava preocupada com a resposta imediata, mas sabia que ela viria com o tempo, de acordo com o momento, que eu estivesse preparada para entender, compreender, o olhar e conseguir enxergar. Muitas vezes, perguntas geravam novas perguntas, e eu não me preocupava muito, porque aprendi que as respostas também geravam novas respostas. Fui aprendendo que não existiam respostas exatas ou erradas, mas que elas variavam porque eram pessoas que vivem experiências diferentes e que a resposta muda porque o processo cultural se transforma e, ao mesmo tempo, permanece, mas as mudanças continuam fortalecendo a memória, que é a nossa identidade. E é quando Ana Gomes, depois de várias experiências que ela teve no Chacriabá, eu era muito nova, que ela disse que quando a primeira vez que chegou no Chacriabá, que tinha uma reunião de liderança,
ela disse que ficou curiosa porque falou, mas quem é a liderança aqui nesse meio de gente que está discutindo uma coisa super importante sobre a organização social do povo Xacriabá? Ela certamente não conseguia distinguir quem era a liderança, porque para nós liderança, melhor liderança, não é aquela que se destaca e, opa, estamos aqui, vamos falar mais alto, eu que sou a autoridade. A melhor liderança, principalmente para os povos indígenas, é aquela que consegue se misturar, porque ela sim consegue manter uma socialidade de coisa e consegue envolver o povo. Ela se torna mais respeitada quando ela se mistura do que quando ela se destaca. Porque quando ela se destaca, na verdade, ela está chamando também a atenção que ela exerce uma certa autoridade maior. Para nós ela exerce, mas ela não precisa ser necessariamente demonstrada como autoridade maior. E um importante espaço também que a universidade tem mostrado, que a gente costuma dizer, que apesar dela não ter o curso específico para a formação de lideranças indígenas, porque eu costumo dizer que a universidade ela forma pessoas em direito, em médico, mas ela não consegue formar uma pessoa em liderança indígena, porque a liderança indígena precisa ser formada na base. Mas, ao mesmo tempo, sem ter essa pretensão, o curso de licenciatura, ela propicia essa reflexão também dessas novas lideranças indígenas. Em que resultado esse curso de licenciatura chega? Apesar de também ter a pretensão de formar professores indígenas, ela também sai com várias formações. Sai formação para o movimento indígena, sai formação para enfrentar também o movimento político. Então, ela tem uma pretensão de um pano de fundo bem maior do que a proposta que ela coloca de início. Eu costumo dizer também para meus amigos lá na universidade que a gente precisa escolher que rumo a gente quer direcionar, porque a gente acredita que os mais velhos eles são a fonte do conhecimento, mas a gente tem que escolher se a gente quer ser as caixas que vai segurar essa água ou se a gente vai deixar essa chuva passar e somente escorrer, ainda fazendo algumas devorações. Porque é super importante essa questão do conhecimento quando a gente se coloca, porque é impossível falar da cultura sem a gente ter também como respaldo os nossos mais velhos. Então, parar para escutar, para observar, isso é super importante. E foi aí que eu me deparei durante a minha pesquisa, porque vários momentos que eu ia dialogar com o pajé, tinha horas que ele queria falar para mim enquanto membro do povo, tinha horas que ele queria falar para mim enquanto pesquisadora. Então, eu tinha que ter todo um jogo para dizer em que momento eu estava aprendendo para mim e que momento que eu estava aprendendo como pesquisadora. Mas o mais interessante ainda é que quando ele queria me ensinar como membro do povo, era só através da oralidade, eu não podia escrever. Porque isso também era um processo que ele queria testar se eu estava preparada para aprender certas coisas. E durante o curso, acho que eu fui uma das bem diferencial, que além de formar também em educação indígena para ser professora, eu me tornei professora de cultura, que no Xacriabá era uma coisa nova, porque professora de cultura nova, mas como assim? E assim, para mim é um grande prazer, porque vindo de uma escolha, de um pajé, de várias lideranças, isso também tem um porquê. Então a universidade ela tem crescido também nessa formação. Ela nos chama essa reflexão muito intensa da gente conhecer o novo, mas vamos retomar suas raízes. Nessa retomada de raízes, acho que eu mergulhei talvez mais profundamente do que os outros, porque eu mergulhei e consegui entender alguns processos. E é nesse processo que, durante meu trabalho, eu escrevo um capítulo que fala sobre o olhar e enxergar, que eu gostaria de compartilhar um pouquinho aqui para essa compreensão melhor do que eu estou dizendo. Diante do inusitado conhecimento, os saberes escondidos no nosso mais velho nos faz compreender o sentido de algumas coisas invisíveis aos nossos olhares, mas que são compreendidas para o nosso espírito, uma vez que cada um tem o seu tempo, o seu momento. E mais ainda, a sensibilidade de um indígena, do respeito às nossas ciências, onde o ritual da espiritualidade consiste num dom que não é somente nos dado por acaso, mas sim no preparo de cada um de nós, pois cada dia que existimos, vivemos, e cada tempo que passa, ganhamos firmeza, que finca em nossas raízes. E como nos isolar de um conhecimento, de um costume que escorre em nosso sangue, que grita em muitas vozes, interpretada também no silêncio? Decifre o oculto, desde as mais simples palavras até as mais complexas idealizações, caminhando junto numa mesma direção. Pois acreditamos que atrás do que vemos existe uma memória que nem sempre é visível no olhar, está do lado de dentro e também no penetrar.
aprendendo que a ciência do povo Xacreabá é como um banho no rio, nas águas correntes. Há aqueles que somente molham e se banham, mas há aqueles também que, além de se molhar, sentem o banho na alma. Isso também faz parte do ritual de se pintar, colocar o sentimento no que se vê, mas também aumentar a capacidade do olhar, nas palavras que às vezes ocultam nos valores Xacreabá, nas entrelinhas da pintura, por aqui vou encerrar, pois vivemos grande busca, sem deixar nossa cultura, não cansamos de lutar. Então, eu escrevi muito mais sobre isso, mas era essa questão da gente tentar enxergar de verdade o que a gente olha, porque nem todos estão nessa percepção de aumentar essa capacidade do olhar. Então, era um pouco disso, o meu compartilhamento dessa experiência de trajetória nesse mundo da universidade, e que eu sempre falo para os meus colegas, que sempre que a gente tenta conhecer o novo, a gente tem essa necessidade de retomar as raízes. E, por fim, no último dia da formatura, fizeram a última pergunta na universidade, que acho que foi a última pergunta, mas não foi a Joana também que fez, que perguntou o que mudou em mim nesse processo de universidade. Rapidamente, acho que foi uma resposta relâmpago, e eu respondi que não gostava muito da palavra mudança. Eu acho que, na verdade, eu sofri transformação, porque transformação ela acrescenta, e mudança pode ser que leva muito de nós. Estamos bem dentro do tempo, então temos um pouquinho mais que 5 minutos para perguntas breves por agora. Então, primeiro, gostei muito da fala da Ana e da Célia. É só porque eu queria que, se fosse possível, vocês falassem mais um pouquinho de uma coisa interessante que acontece, assim, vendo de longe no Xacreabá, que é, por um lado, a escola e o processo de formação de professores que levou um empoderamento político muito rápido e certeiro, de maneira que eles se elegeram o primeiro prefeito indígena do Brasil, é de lá, e é um professor, né, da primeira turma de professores, toda a equipe dele era dessa primeira turma, né, o secretário de Saúde e Educação e tal. E é um processo paralelo interessante que acontece um pouco com a escrita também, que eu observo, e eu acho que todo mundo que prestou atenção na fala da Célia, a fala lida, que os Xacreabá se apropriam da escrita, imprimindo um verso, uma versificação, um ritmo muito forte. E eles são poeticamente pródigos, eles escrevem versos, eles fazem provas, né? Os caras chegaram a fazer, tipo, provas de, sei lá, física em verso, e o vestibular tinha prova em verso, que é uma coisa que corre meio paralelo da escola, mas ao mesmo tempo a escola não dá muita atenção, mas ao mesmo tempo é ela que está dando a escrita e eles são... Então a escola, de um lado, sem querer, querendo, ou ambiguamente, está, de certa maneira, colocando todas essas arapucas e essas armadilhas, mas ao mesmo tempo também ela foi uma base de empoderamento político muito rápido e certeiro e seguro, né? Eles pegaram aquilo e foram muito seguramente, que, no certo sentido, da escrita também, como forma de expressão. Né? E aí liga todo com um processo mesmo digamos, de processos tanto técnicas e tecnologias de memória, da versificação e tal, mas também, digamos, de coisas mais, vamos dizer, internas, de formas de expressão muito íntimas, muito próprias daquele lugar, daquele povo. Eu queria só, né, pedindo para vocês falar um pouquinho disso. É você, Célia. A gente consegue falar. Eu sabia desse comentário, eu falei com a Ana ontem. Eu falei que ela ia responder. E ela me disse que eu ia responder. Essa questão desse jeito diferente de falar, primeiro que eu vou colocar aqui, é bem interessante porque quando eu tinha que escrever meu projeto de pesquisa também, eu tentei fugir da escrita. E a Ana me falava assim, ou você tem um pouquinho de preguiça, ou o que acontece? Porque quando eu escrevo de forma bem parábola, eu consigo escrever e organizar meu texto. Mas quando eu escrevo numa leitura bem acadêmica, aí trava, e eu ficava pensando que talvez a ideia que eu queria colocar, talvez não seria tão interessante. Aí, às vezes eu parava e ficava meio frustrada.
Aí eu tentava entender o que ela realmente queria me dizer, mas aí não teve jeito. Ela teve que aprender a lidar com o meu jeito de escrita, que era mais imparável. E é assim que eu consegui fazer meu trabalho, que apesar de ter um texto escrito de mais de 40 páginas, eu tenho também, que eu tentei dar mais visibilidade na apresentação do meu projeto de pesquisa, que era a fotografia, que é uma exposição de fotografia, que é uma outra forma de linguagem que não dá para ser, não tem movimento, mas é que ela é muito expressiva. A outra, que era o vídeo, que eu produzi também, que era um resultado de projeto de pesquisa, que propiciava também essa visão também de como foi o meu projeto de pesquisa, que é junto com o Pagé, e o vídeo mostra muito bem isso, essa compreensão. E outra coisa que eu chamava a atenção, que eu falei de uma quarta linguagem, que não podia nem ser vista e nem ouvida, que precisava ser sentida e vivenciada. Então, só eu que fiz meu projeto de pesquisa pude ter essa oportunidade de vivenciar esse momento. Mas que no vídeo também, ele propiciava também uma amostragem disso também. A outra questão sobre essa conquista do espaço político, e que eu coloco também como resultado também desse processo de educação, é que eu sempre falo também, e a maioria das lideranças Jacareabá fala isso, que a universidade ela tem pautado também a questão e tem uma preocupação com a questão da saúde, a questão dos direitos indígenas, a questão da educação, mas ela também tem feito essa reflexão junto com as comunidades. E Jacareabá tem essa discussão na frente, que foi essa conquista, na verdade, ela é alicerçada pelo movimento pelo território, depois pela educação e a partir da educação nesse movimento político. E que a gente tem, sim, assegurado uma participação, dado visibilidade também, dentro e fora da comunidade, mas que eu acho que isso tudo, na verdade, ela precisa ser tomada com muito cuidado. Quando em vários encontros eu vejo as pessoas falando dessa conquista, que é super importante ter pessoas nas câmaras, na prefeitura, representando o nosso povo, é sim importante, mas também, a partir do momento que é uma liderança indígena que ocupa esse espaço, ela é mais visada. Eu costumo dizer que o município de São João das Missões, apesar de ser pequeno, os olhares do Brasil inteiro também é focado no município, porque quem está gerenciando ali é uma liderança indígena. E eu costumo dizer também que seria muito fácil ser um prefeito qualquer, até da cidade de São Paulo. Mas ser um prefeito indígena tem que ter um perfil de liderança, porque senão também a discussão ela vai se enfraquecendo também, até na questão interna. Porque ela precisa muito mais que ser demonstrada para fora, a experiência, ela precisa ser fortalecida na base. E essa discussão que precisa permanecer. O importante não é que ela seja fortalecida somente em 4 anos a 8 anos. Ela precisa ser continuada também para ser reforçada nessas discussões políticas internas e que certamente dá uma visibilidade externa também. Acho que a Ana também pode contribuir, porque a partir dessa discussão, Ana, Márcia Spy, que também fez essa contribuição nessa questão do movimento político no Jacareabá. Bom, na mesma ordem que Célia comentou, o Jacareabá tem esse hábito muito bonito que eles chamam de jogar versos, né? E são as loas. Inclusive o ponto de cultura deles se chama loas, né? Eu vou só sinalizar para uma coisa curiosa, Marquinhos, que isso nos encanta, e logo no início do trabalho com eles, no início do trabalho com a escola, eu conheço isso pelo trabalho da Verônica Mendes, eles propuseram a alfabetização através dos versos, né? E produziram uma cartilha de alfabetização com as loas. Algum tempo depois descobriram que eles alfabetizavam com Caminho Suave e depois liam a cartilha das loas, para dizer da dificuldade da gente lidar com a escrita, né? E esse processo muito progressivo de domesticação da escrita diante dessa potência da oralidade, né? Então tem uma história comprida aí realmente muito interessante e essa, né, a gente sente isso na fala o tempo todo, né? Eles acabam depois estruturando a própria fala sempre com essa sonoridade particular das loas. Em relação à política, eu acho que está no momento da gente tentar fazer uma leitura de respiro amplo, né? Não me parece casual que o Jacareabá seja quase talvez um caso muito singular de um grupo que tem um documento escrito, registrado em 1850, que atesta posse de terra, né? Eu acho que isso indica uma tensão desse povo indígena com as dinâmicas do Estado, que é muito particular, né? Eu diria que isso, para dar um respiro mais amplo, para entender esse momento atual de presença na prefeitura, e que num primeiro momento significou, vamos dizer assim, a entrada de uma organização social tradicional, uma organização política tradicional que vai
né, se faz forte de dentro e vai fora e ocupa um espaço político externo. Eu diria que nesse segundo momento nós estamos vivendo o outro fluxo. Tem uma dimensão dessa política de fora, que se viveu mais de perto dentro do aparato de Estado e que ela agora começa a penetrar na organização política interna. É claro que isso não é feito sem muito conflito, sem muito problema, né? E que eu dizia para a Célia que eu não me sinto nem autorizada para falar disso, mas eu acho que é um tema presente, um tema importante. Outros grupos indígenas procuram o Chacreabá para entender exatamente o êxito desse movimento. E eu acho que a gente tem aí uma situação muito mais ampla, muito mais complexa para a gente conseguir entender, né? Mas processos coevolucionários que vão de lado a lado. Acho que tem mais uma, né, Elenilson? Elenilson. Vamos fazer já as duas perguntas, então? Tá bom? Bom dia para todo mundo. Eu sou Montenegro Aguaca. Eu acabei achando interessante a fala da parente e eu fiquei com uma curiosidade, assim, porque eu também estou trabalhando com essa questão da pesquisa xamânica, né, como fala antropologia. E a gente se vê num pé que a gente às vezes não sabe muito o que fazer, porque tem várias coisas que a gente não pode registrar e só a gente passando por um processo de aprendizado dentro da aldeia que pode acessar esse conhecimento. E aí a gente acaba registrando, pesquisando, sei lá, anotando. E aí você falou também que é professor de cultura, né? E aí o que eu queria saber era de que forma você está lidando com todo esse conhecimento que você aprendeu do Pajé, se você está levando para dentro da escola, ou se de repente está sendo ensinado esses conhecimentos em espaços diferentes, que não dentro da escola ou em outros momentos. É uma pergunta bem breve. Custódio? Bom dia. Igual que valeu. Queria só, acho que para a Ana, né? A aí. Queria saber como é que você diferencia parece que esse discurso político de cultura, né? Professor de cultura, parece que se espera um pouco de esse discurso tradicional, acadêmico, porque professor de matemática, professor de geografia, né? Aí queria ver como é que você diferencia professor indígena, né? Como é que entra esse professor indígena nesse discurso político de professor de cultura, né? Como é que você discute dentro da formação. E a questão de também, quando a gente tem uma experiência lá no Alto Rio Negro, quando o prefeito indígena, né, foi eleito pelo movimento indígena e tudo mais, eu acho que são riscos também quando a gente passa, né, com liderança indígena que vem da base, quando passa a assumir a prefeitura, né, porque a lógica de tudo que acontece na prefeitura é do Estado, né, não do movimento indígena. O que ele fala? O prefeito fala assim, né, que era parente nosso, discutindo junto, né, no processo, tudo mais no movimento indígena, mas quando foi eleito como prefeito, ele fala assim, ô parente, eu estou na prefeitura, eu estou cumprindo função do Estado, eu sou Estado agora. Eu acho que isso são riscos de Eu conheço. a gente preparar na base, tudo mais no movimento indígena, mas quando você passa a ser representante político do Estado, o prefeito, o vereador, você passa a reproduzir a política do Estado. Eu acho que esses são riscos, né? Eu acho que tem que debater como modernizar isso, como mudar essa visão tradicional de política do Estado brasileiro. Obrigado. Muito bem, Custódio. Eu acho que tá bom. Essa questão que o parente coloca, ele, né, é bem interessante e, na verdade, é um desafio até hoje, porque certas coisas realmente eu posso ensinar e ele dá toda a autorização para mim ensinar isso na escola, mas outro processo, do mesmo jeito que ele disse para mim, você está preparado? Ele não disse, ele sabe, se eu estou preparado para aprender, não,
ou não, é ele também que vai dizer se essa pessoa, aluno indígena, está preparado ou não, porque o processo também é diferente. E ele ainda me chama a atenção dizendo que nesse processo muitos querem e muitos até podem aprender, mas o difícil mesmo, o desafio que ele também enfrenta é a pessoa preparada para aprender do jeito entre aspas, do jeito certo, do jeito que é preciso ser guardado na ciência, do jeito que há toda uma questão interna quando fala na espiritualidade de um povo, ainda mais vindo da visão de um pajé, que é preciso ter essa ética que a gente aprende, mas a gente pertence a um grupo que foi preparado, que foi escolhido. Então, quem vai dizer isso também, eu não posso chegar ensinando o que ele me ensinou a mim, que faz parte desse grupo, ensinando, nem que for para uma pessoa indígena, mas dentro da sala de aula. Existem coisas que contribuem também para a cultura e eu sou liberada para ensinar. Existem outras particularidades que não. Outra coisa que eu costumo dizer também que o parente aí coloca, Baniwa? Custódio Baniwa. Que eu costumo dizer apesar de enfrentar desafio também, porque eu sou uma professora de cultura jovem, eu costumo dizer que ensinar a cultura na escola, ela não pode ser vista como geografia, matemática, português, porque quando a gente estuda, a gente também tem essa mania. Eu gosto mais de geografia e história, há quem gosta mais de matemática. A cultura ela não pode ser categorizada em nenhuma dessas matérias de disciplina, porque a cultura, depois que você formar no ensino médio, você vai continuar com ela. Então é algo que precisa fazer parte. Mas fazer parte não como exigência, é preciso a pessoa se sentir parte. Eu costumo dizer nessa questão. E quando fala do movimento político, certamente esses confrontos é enfrentado sim, quando a pessoa começa a se sentir Estado, começa a se sentir que também existem regras e que precisam ser cumpridas. E eu acho que é o desafio quando você vai colocar isso para dentro da comunidade. Por isso que lá no povo Chacriabá a gente costuma dizer que a política Chacriabá, ela não é um modelo, ela é uma proposta e um caminho. Acho que nenhuma política vai ser um modelo, um pacote fechado. Ela está em constante construção. Existem casos que dá errado, existem casos que dá certo. Por isso que eu acho que não é um modelo, é um caminho, uma proposta também que pode ser considerada de experiência, que existe ponto negativo e ponto positivo. E esse é o risco que cada um tem que enfrentar. Bom, eu vou aproveitar para comentar uma coisa que na pergunta do Marquinhos me ocorreu muito importante e eu depois não disse, que é a relação com a escrita enquanto orientadora. Vocês já viram que Célia falou, né? E que eu acho que é um aprendizado. O Bessa outro dia comentou que orientar aluno indígena não é uma relação como as outras de orientação, é uma parceria na produção de alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que vai ser, né? É acompanhar um processo que a gente tem consciência que parte dele a gente não participe, de fato não participe, nem que quisesse, nem que fosse lá, né, que de vez em quando a gente vai a campo, né, visita o campo com os alunos, é outra coisa, né, e que eu acho que é um aprendizado que a gente anda construindo. E de fato é um confronto, né, é um confronto que a gente tem que sair meio de peito aberto, às vezes com temor de fazer pressão excessiva sobre a escrita, né, Célia? Por outro lado, também com a consciência de que a gente tem uma contribuição a dar e que eles nos solicitam. Então, é uma troca entre como dizia meu professor, meu orientador, entre impor e propor, que a gente desliza entre um e outro e não sabe muito bem onde se situar, né? Então, acho isso importante e acho que para nós todos que vamos estar nessa posição, caberia aí um processo de reflexão. Em relação à política, Custódio, professor de cultura e política, eu acho que os professores de cultura Chacriabá, e eles falam isso, não se trabalha a cultura só como professor de cultura e só como aquelas áreas, né? Como se fosse um processo progressivo de ocupação da escola para tratar de questões outras, né? Então, aquilo vai desformar. A disciplina uso do território, né, que tem esse nome curioso, é considerada uma disciplina da cultura Chacriabá. E ela é tão forte que ela virou disciplina também na licenciatura. Nós temos no curso de formação uma disciplina que chama uso do território, que é uma disciplina, como a gente diz lá, que tem que falar com acento local, né? É também um momento em que o modo de conhecer, de falar do próprio território tem que entrar na universidade. Então, não tem realmente uma relação com a ideia de classificar os professores, né? E só para dizer para vocês como é que ela tem uma potência, não é só entre o Chacriabá. A Lissa Pataxó, que é a mulher do Canacho Pataxó, ela faz questão de não se alfabetizar,
e o Canacho fez questão de produzir um livro sobre as aulas de cultura da Alissa Patachó, e ela recentemente foi abordada por uma dessas pessoas de superintendência que queria constatar a capacidade dela validar a capacidade dela de ser professora de cultura, e propôs um teste. E a Alissa chamou a pessoa e falou assim: nós vamos fazer um teste, mas o teste do jeito que eu faço, e a senhora não vai escrever, a senhora vai me ouvir. Se a senhora der conta, eu vou dizer se a senhora está à altura de me avaliar como professora de cultura. Né? Então tem um embate duro, né, é reafirmada a posição de um professor de cultura que fundamenta o seu trabalho na oralidade, se recusa a escrever, e se for escrever é um trabalho de parceria, e aí a parceria vem sendo construída passo a passo. Né? Essa mudança da visão da política tradicional eu acho fundamental, Custódio, mas ela é difícil. Né? Nós acompanhávamos com muito interesse e muita esperança a experiência lá do Rio Negro, né? Para ter uma companhia, é difícil. Se no Rio Negro vocês perderam as eleições agora, né? No sentido de que não é mais um índio, lá em São João das Missões, os índios continuam na prefeitura, mas a política tradicional do norte de Minas é pesada. Né? Então esse desafio, e são ambas prefeituras do PT. Né? Então acho que aí, não vou... O Célio já falou que tinha que ser falado nesse tema, nós estamos no meio de um pântano, muito pântano. Bom, eu vou passar então a palavra agora à Marina Vieira, que vai falar sobre Pacificando os Brancos, apreciações sobre a implementação de políticas culturais e educacionais entre os Machacalim. Eu queria agradecer os organizadores do evento, Manuela, Pedro, Dominique, e agradecer também a Ana Gomes por ter, juntamente com a Miriam Álvares, né, ter me dado a minha primeira oportunidade de fazer trabalho de campo entre os Machacali, em 2002, naquela pesquisa, como colaboradora daquela pesquisa Sujeitos Culturais na Educação Indígena. Lá se vão alguns anos, para mim pelo menos são muitos. E comentar aqui também que nesse título eu uso Pacificando os Brancos, o título é inspirado no livro organizado pelo Bruce Albert e Alcida Ramos, e as análises feitas em outros trabalhos meus e aqui também, né, são inspirados nesse livro. Então, os grupos conhecidos como Machacali usam o termo Tecumã como autodenominação e são falantes de uma língua classificada pelos linguistas como pertencente ao tronco macrogíleo. O território tradicionalmente ocupado por esses povos compreende uma vasta região correspondente hoje aos estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. Atualmente, a população Tecumã soma aproximadamente 1.500 pessoas. A maior parte delas habita a terra indígena Machacali, que possui diversas aldeias dispersas em 2 glebas, conhecidas como Pradim, próximo ao município de Bertópolis, Minas Gerais, e Água Boa, no município de Santa Helena de Minas. Em 2005, graves conflitos levaram ao deslocamento de alguns grupos Machacali, aproximadamente 300 pessoas, que hoje vivem em 2 áreas demarcadas pela FUNAI. Aldeia Verde, localizada no município de Ladainha, Minas Gerais, e Cachoeirinha, no município de Teófilo Otoni, também em Minas. A partir da criação da ortografia ou escrita Machacali pelo casal de missionários Francis e Harold Popovic, entre os anos 60 e 70, os Machacali inauguraram uma nova forma de relação com os brancos. No início da década de 80, foram formados monitores indígenas bilíngues e iniciado o processo de alfabetização nas aldeias através do uso de cartilhas produzidas pelos missionários e usadas nas escolas implantadas pela FUNAI. A partir de 95, os Machacali passaram a contar com escolas indígenas diferenciadas, gerenciadas e financiadas pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, em convênio com a UFMG. Em 2006, os professores Machacali ingressaram no FIEI, né, que dispensa comentários, enfim, aqui. E desde a implantação das escolas indígenas diferenciadas, né, até hoje, vários projetos relacionados à pesquisa, documentação e divulgação da cultura foram realizados por professores e alunos da UFMG, resultando na produção conjunta com os pesquisadores Machacali de diversos tipos de material didático bilíngue, livros de cantos e mitos, CDs e filmes.
Nos últimos 10 anos, a intensidade da interação entre os Machacali e instituições como a UFMG, Museu do Índio e outras aumentou significativamente. A pesquisa de campo na qual se baseia esta apresentação foi realizada entre os meses de maio, junho e julho de 2013, em diferentes aldeias localizadas nas 3 áreas demarcadas hoje pela FUNAI, onde atualmente vivem os Machacali. Em pesquisas anteriores, realizadas entre os Machacali, os dados etnográficos me levaram a sugerir que, assim como os cantos xamânicos são usados para pacificar os espíritos, a escrita é usada para pacificar os brancos. As relações guerreiras mantidas no passado com os povos estrangeiros, incluindo os Yametil, traduzidos pelos Machacali como espíritos, e os Andirreg, brancos, seriam então atualizadas no plano da cosmologia e do pensamento, nos contextos do ritual e da escola. Foram analisadas as analogias entre o Mincaim, que é um instrumento mnemônico utilizado para o aprendizado dos cantos xamânicos, e a escrita, entre o Quixé, casa de religião, e a escola, entre o xamã e o professor, e tantas outras feitas pelos próprios Machacali. Eles chamam, esse Mincaim é uma vara de taquara com os risquinhos vermelhos feitos de urucum, onde os Machacali, né, os aprendizes, vão colocando o dedo em cada risquinho corresponde a uma série de cantos, e eles só podem passar para o próximo risquinho quando já tiverem memorizado aquela primeira série. E eles chamam esse Mincaim de ABC dos antepassados. Anos atrás, quando eu mostrei a minha monografia para o xamã Totó Machacali, ele comentou: Haroldo, missionário, também escreveu uma cartilha. A gente chamou a monografia de cartilha. Ele se referia ao Novo Testamento, traduzido para o Machacali. De forma semelhante, Manel Kelé Machacali contou-me que muitos anos atrás fez uma viagem ao Rio de Janeiro junto de um padre e levou as cartilhas escritas pelo missionário. Nas palavras dele, para os brancos que moram longe ficarem conhecendo os Machacali. As cartilhas de alfabetização e a Bíblia, um livro que conta a história dos brancos, foram os primeiros livros escritos na língua indígena e parecem figurar os Machacali como a ideia do que pode ser um livro. Algo que carrega histórias sobre um povo, algo que pode informar sobre um povo não para si mesmo, mas para os outros, no intuito de transformar esses outros em aliados, ou como dizem os missionários, em irmãos. Alguns professores Machacali me disseram que queriam escrever a Bíblia Machacali. Quando eu perguntava em que língua essa Bíblia seria escrita, eles respondiam: tem que escrever em Machacali e em português, para os brancos verem que nós temos língua e história. Em 2005, quando os professores Machacali manifestaram esse desejo, pelo menos 3 livros bilíngues e uma cartilha de alfabetização já tinham sido produzidos por eles, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nos próximos anos, alguns outros livros foram produzidos no âmbito dos cursos de formação e de projetos de documentação. Entre eles, destacam-se 3 exemplares acompanhados, 3 livros, acompanhados de CDs, que apresentam um grande volume de transcrições e traduções de mitos e, principalmente, cantos xamânicos. São os livros Cantos e Histórias do Gavião Espírito e Cantos e Histórias do Morcego Espírito e do Rebé, produzidos pelo projeto de pesquisa Imagem Corpo Verdade, coordenado por Rosângela de Tugni, professora da Escola de Música da UFMG, e Comatil, Cantos Xamânicos Machacali, organizado pelo pesquisador Eduardo Rossi e pelo xamã Toninho Machacali, e publicado no âmbito do Programa de Documentação de Línguas e Culturas Indígenas, o PROCDOC do Museu do Índio. O projeto Imagem Corpo Verdade ensejou também a produção de ensaios fotográficos e filmes de autoria indígena, além das disposições, lançamentos e atividades no Museu do Índio com a presença de vários Machacali. Parti para o campo, me perguntando se esses 3 grandes livros bilíngues de cantos e mitos seriam a realização da Bíblia Machacali, da qual falavam os professores indígenas. Tinha o intuito de buscar compreender a importância e os efeitos desses projetos do ponto de vista Machacali, em sua relação com os Andirreg, ou ainda em seu projeto de pacificação dos Andirreg, os brancos. Logo que encontrei em Água Boa o professor indígena Joviel, que tinha me falado sobre a Bíblia Machacali, anos atrás,
e participou da produção do livro do Gavião Espírito, perguntei se ele achava que tinha alcançado seu objetivo. Ele respondeu que aquele livro era sim a Bíblia Machacali, que agora estava sendo lida pelos anti-reiki, mas que ainda faltava escrever várias Bíblias com outros cantos e histórias. Contou que no mês seguinte iria para Belo Horizonte para trabalhar, escrever e fazer muitos desenhos. Comentou que alguns Machacali foram ao Museu do Índio para representar, a palavra dele, Yametil, e expressou o desejo de fazer ele também essa viagem. Para melhor compreensão dos ouvintes, aqui eu devo observar desde já que o termo Yametil é igualmente empregado pelos Machacali para designar o que traduzem por espíritos, cantos e rituais, dependendo do contexto. Em Água Boa, fui hospedada na aldeia do professor João Bidé. Em sua companhia, visitei todas as aldeias, inclusive as do Pradinho. Em cada aldeia, assim como fiz nas outras áreas Machacali, né, Aldeia Verde, Cachoeirinha, eu tentava explicar que estava fazendo uma avaliação participativa dos projetos culturais e educacionais e que gostaria de saber especialmente sobre os livros de cantos, os filmes e exposições produzidos recentemente. No geral, os moradores das aldeias que não participaram ativamente do processo de produção de tais itens não sabiam do que eu estava falando, diziam nunca ter visto esses livros ou filmes. Muitos disseram que ficaram de fora porque sua aldeia não tem professor e nem escola, e lamentavam o fato de estarem, em suas palavras, ficando para trás. Solicitavam a realização de projetos em suas aldeias para a construção de escolas, de casas, para a compra de roupas e principalmente de alimentos e animais, bois e porcos, né, para a realização de rituais. Outros diziam que não queriam nem, nas palavras deles, né, nem saber de conversar sobre o projeto, pois muitas pessoas já tinham ido lá fazer promessas não cumpridas. É importante observar que os grupos locais Machacali são extremamente fluidos. A configuração das aldeias muda de acordo com as alianças ou rompimentos entre os grupos de parentes. As famílias se agregam em aldeias para realizar os Yametil, os rituais onde os espíritos visitam os Machacali, compartilhando com eles cantos, danças, alimentos, atingindo assim o estado hirtão, do bem viver, da saúde, da alegria e harmonia entre os parentes. Os Machacali falam que fazem ritual para hirtão, que eles falam que significa ficar feliz, curar quando tem alguma doença e ficar bem entre os parentes, né, sem briga, enfim. Os cantos xamânicos trazidos pelos Yametil são propriedade de determinadas pessoas Machacali, portanto, quanto mais famílias e xamãs um líder agregar, maior será a frequência e opulência dos rituais em sua aldeia. Da mesma forma, um professor precisa atrair famílias aliadas para que o número de alunos justifique a construção de uma escola ou sua permanência no cargo. Os professores, as famílias afirmam que emprestam as crianças para os professores poderem dar as aulas. E seguindo a mesma lógica, uma grande aldeia capaz de realizar grandes rituais atrairá os pesquisadores e a atenção dos órgãos responsáveis pela formação de professores indígenas. Assim, grande parte das gravações que subsidiaram a produção dos livros e CDs citados e de alguns filmes foram realizadas na aldeia Vila Nova, em Pradinho, que chegou a reunir entre 2008 e 2010 quase 500 pessoas, praticamente toda a população daquela gleba. Quando visitei essa aldeia, agora nesse campo, e fui conversar com seu líder sobre a realização dos projetos de documentação e a possibilidade de pensarmos nós também na elaboração de outros projetos, ele disse, agora em aspas, muitos pesquisadores vieram aqui, tiraram muitas fotos, filmaram, fizeram livros e eu não ganhei nada, não adiantou nada. Agora eu só vou aceitar projetos se o pesquisador já chegar com dinheiro para mim, porque aqui é igual com comerciante. A pessoa pega uma feira fiado, aí diz que vai pagar outro dia, aí pega mais uma feira, vai enrolando, não paga nunca. Eu não vou mais fazer projeto fiado. Incrível. Eu perguntei se não tinha sido bom fazer os livros para as crianças aprenderem os cantos, e ele disse que não adiantou nada, eu quero ver o dinheiro.
Devo observar que essa aldeia vem sendo abandonada por grande parte dos antigos moradores, o que deu origem a 2 novas aldeias em Pradinho. Esse líder é realmente uma figura polêmica entre os Machacali. A mudança de muitas famílias acompanhadas do xamã Toninho Machacali, co-organizador do livro Kumantil, para a Aldeia Maravilha, erguida muito próxima à aldeia Vila Nova, deslocou os projetos de documentação para lá. Toninho ganhou o Prêmio Culturas Indígenas de 2012 e imagino que seus recursos ficarão entre seus aliados, seja na forma da produção de novos objetos culturais, como um filme, por exemplo, ou na compra de alimentos para uso cotidiano ou ritual, que me parece mais provável. Pelo que me relataram os Machacali, os livros citados foram distribuídos entre algumas pessoas que participaram diretamente dos projetos e alguns exemplares foram deixados sob a guarda de professores indígenas nas aldeias que contam com escolas, mesmo aquelas onde as pessoas não participaram da produção das obras. Não me mostraram nenhum exemplar dos livros do Gavião Espírito ou do Morcego Espírito em nenhuma das aldeias visitadas. Já o livro Kumantil, mais recente, me foi apresentado por algumas pessoas. Apenas em Aldeia Verde pude testemunhar o maior manuseio de um livro de qualquer tipo, o catálogo fotográfico produzido pelas mulheres do grupo e catálogos relacionados às exposições motivados pela presença em julho de 5 pesquisadores. Essa área recentemente demarcada, de extensão muito reduzida, 522 hectares, dá a sensação de constituir uma única aldeia, mas é na verdade subdividida em grupos locais, diferentes grupos locais, com seus próprios líderes. É marcada pela liderança feminina, que tem sido capaz de agregar os diversos grupos em torno de uma associação, produzindo uma paisagem de unidade, necessária à atração dos mais variados tipos de projetos culturais e educacionais. Durante a minha estadia em Aldeia Verde, várias pessoas, principalmente os professores indígenas e os jovens, se mostraram muito solícitos e organizados na busca de atender às demandas dos muitos pesquisadores anti-reiki em campo. As pesquisas em geral as pessoas em geral, se mostravam satisfeitas com a atenção dispensada pelos anti-reiki e alguns contavam alegremente sobre as viagens que fizeram a diferentes cidades para participar da produção das obras de lançamentos e exposições. Observaram que os livros eram vendidos e não demonstraram maiores preocupações em relação a esse comércio, pois a associação receberia o dinheiro e traria o retorno para a comunidade. Já em Água Boa, a notícia sobre a venda de livros, a projeção de filmes em festivais e a relação de exposições gerou preocupações. Um dos professores, que parece ter participado de um lançamento, contava a pessoas de diferentes aldeias que foi a uma loja onde um homem comprou muitos livros e CDs Machacali para revender. Segundo ele, esse homem disse que o preço dos livros ia subir de 80 para 100, 300, 500 reais e que ele ia vendê-los cada vez mais caro. Para se desenvolver como pessoa humana, os Machacali precisam possuir cantos e ametil. Estes são transmitidos pelos parentes em momentos importantes da vida, como o ritual de iniciação masculina ou casamento. Em Aldeia Verde, Israel Machacali me explicou: quando alguém fica velho, muito velho ou doente, vai dando Yametil para aqueles que gostam mais, que cuidam mais do Yamin, que dão comida e que sabem cantar. Cada desenho desse Mimanal é o canto de Yametil de alguém da aldeia. Por isso que cada tempo que faz ritual tem um Mimanal diferente. O Mimanal é traduzido pelos Machacali como um pau de religião, produzido e instalado em frente ao Quixé, a casa de religião, quando vai ter um início no ciclo ritual. Tugni observa que durante as transcrições dos cantos, os Machacali indicavam enfaticamente seus donos. Citando a autora, o que foi possível observar é que o conhecimento, tal como ele é praticado entre os Tecumã, não é algo de que se possa dispor, um conjunto de conteúdos onde se pode servir, menos ainda um patrimônio público, indiferente da pessoa que o carrega. A partir do momento em que livros e outros itens foram vendidos, ou que os Machacali imaginaram que foram vendidos, como alguns comentaram sobre a exposição de filmes em festivais, algumas pessoas que não participaram da sua produção começaram a achar que deveriam receber algum retorno em dinheiro, pois, como afirmavam, também são Machacali e, afinal, o que se está vendendo é a cultura Machacali.
Se em muitos momentos eu ouvi dos Machacali que os Andirreik deveriam fazer um projeto para cada aldeia, ou até mesmo para cada pessoa, durante essas discussões sobre o retorno dos livros, alguns afirmavam que Tecumã é um povo só. Todos falam a mesma língua. Uma liderança de Água Boa disse: aqui também é Machacali, aqui é a raiz, reclamando sobre o suposto melhor atendimento nas áreas da educação e saúde que a Aldeia Verde estaria recebendo, além dos projetos culturais. Fui informada pelo presidente da Associação Machacali de Água Boa de que o dinheiro referente à venda dos livros do Gavião Espírito, produzidos junto a alguns moradores desta gleba, foi enviado à associação para que fosse utilizado pela comunidade. Mas, conforme relatou o presidente, os membros dos diferentes grupos não concordaram em comprar algo que fosse de uso coletivo, como sugeriu um funcionário da FUNAI. Quiseram dividir o dinheiro de modo que cada um ficasse com sua parte. Como a quantia a ser recebida por cada um seria desse modo insignificante, as pessoas em geral não se sentiram contempladas. Nas aldeias, quando eu perguntava para as pessoas que tipo de projeto elas gostariam que fosse realizado, elas falavam sobretudo em receber bois e outros alimentos, ou dinheiro para adquiri-los para a realização do Ziametiu, que, como já compreenderam, é aquilo que os Andirreik chamam cultura. Para os Machacali, portanto, qualquer projeto cultural deve viabilizar a obtenção de animais e alimentos para serem consumidos por grupos humanos e Yametiu. Há algum tempo, alguns Machacali vêm buscando uma forma de recuperar a mata, morada dos Yametiu e da caça, necessária dinâmica de obtenção de cantos e realização de rituais. Projetos como os chamados Queremos a Mata de Volta, ou Conhecimentos Machacali sobre a Mata Atlântica, já foram realizados juntos às instituições como o CIM e a UFMG. Projetos voltados à promoção da sustentabilidade, como Carteira Indígena do Ministério do Meio Ambiente, foram batizados pelos Machacali com nomes como, por exemplo, Podoyé Yametiu Baí, Projeto Religião Bonita. Quando eu cheguei em sua aldeia falando sobre avaliação de projetos culturais e educacionais, o professor João Bidé resolveu engajar seus parentes na produção do que chamou o Projeto de Fortalecimento do Quixé, Casa de Religião, que é esse aqui. Foi produzido um cartaz com desenhos que mostravam como os alimentos produzidos em roças, sistemas agroflorestais, criações ao redor de cada aldeia iriam para o Quixé, para dali ser distribuídos entre humanos e espíritos durante os rituais e para cada casa no cotidiano. O professor visitou comigo todas as aldeias de Água Boa e Pradim, convidando as lideranças a aderir ao seu projeto, que inspirou um grupo de pesquisadores, no qual me incluo, a submeter uma proposta ao último edital do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Terminando. Entre os Machacali, a condição humana é construída e assegurada através da posse de cantos, um processo que se dá no corpo através da relação com os Yametiu e com os parentes. Os cantos Yametiu são devires, caminhos, máquinas de guerra que trabalham em processos de subjetivação. Possuem donos, mas não autores. Moram nas matas, no Ramnui, outra terra, ou nos cabelos dos Machacali. Quando esses cantos são apresentados em livros ou outros suportes despersonalizados, fora dos contextos específicos, onde existem como subjetividades atreladas a pessoas de corpo presente, se tornam cultura Machacali, objeto vendável sobre o qual todos os Machacali desejam obter seu retorno. Por mais que os organizadores de tais publicações se esforcem para explicar qual é a natureza dos cantos xamânicos em seu universo próprio, é como conhecimento tradicional ou cultura dos Machacali como um todo, que elas são entendidas tanto pelos indígenas, Machacali, quanto pelos brancos. Os brancos, né, não os pesquisadores, enfim. Em pesquisas anteriores, pude observar que os livros de cantos e mitos, produzidos como materiais didáticos a serem utilizados nas escolas, eram, para os Machacali, na verdade, mais direcionados aos Andirreik do que aos alunos indígenas. A escrita, mesmo em Machacali, possuiria uma eficácia não na transmissão de algum tipo de conhecimento tradicional para as crianças, mas sim na relação com os brancos. Tal como ocorre com os cantos xamânicos, algumas vezes compostos apenas por vocalizes sem significado em Machacali, a eficácia da escrita não está ligada necessariamente ao conteúdo semântico.
Se os cantos são eficazes na produção do rirtão, do bem viver, propiciado pela boa relação com os Yometil, a escrita é eficaz na produção do bem viver, propiciado pela boa relação com os Andirrei, os brancos. Por essas razões, professores e pesquisadores Machacali desejaram e continuam desejando escrever as Bíblias Machacali, no intuito de pacificar os Andirrei, mostrando que têm língua e cultura singulares, sendo, portanto, merecedores de admiração, respeito e ajuda, através da garantia de direitos, da promoção de políticas públicas e da realização de diversos tipos de projetos. Encontraram parceiros para a realização desse projeto de pacificação dos brancos, no qual aqueles Machacali que têm a oportunidade continuam se engajando, apesar dos desafios colocados pela empreitada. Inspiradas em teorias antinológicas, Tugni observa que o xamanismo pode ser compreendido enquanto um projeto, no qual aquilo que se deseja conhecer é pessoa, é sujeito. É através dos rituais, da propriedade e execução dos cantos, da relação com os Yometil, que os Machacali se constituem como pessoas humanas que possuem relações de parentesco com outros humanos. O xamanismo e os projetos são eventos relacionais através dos quais os Machacali buscam produzir o mesmo efeito, rirtão, de cura, bem-estar e harmonia, através da relação com outros. Mas são dois processos diferentes. O xamanismo, tal como vivido pelos Machacali, é um processo de subjetivação, enquanto a escrita de seus cantos e a produção de obras conexas nas quais se engajam são processos de autoobjetivação como cultura para os brancos. Perguntas? Temos uns 5 minutos. Posso? E aí você já continua, tá bom? Bom, o que me chamou a atenção quando você fala da tradução da Bíblia. Lá, os Cuicuros, também tem a família que sai da aldeia para a cidade, aí encontra com os missionários. Os missionários, como o missionário é proibido entrar no Xingu, eles já pegam essa família e levam para traduzir a Bíblia. E agora a gente tem um filme, DVD, Jesus falando Cuicuro, Jesus falando Uaurá. Isso eu quero saber se tem esse DVD também em Machacali. Olha, o DVD não tem, não. Mas você me fez lembrar de uma passagem até da minha dissertação que eu falo sobre uma afirmação de uns missionários lá, falando que se fosse feita uma eficiente abordagem, os Machacali poderiam aceitar a ideia de topar, que é como eles traduziram Jesus e tal. E aí depois eu perguntando sobre isso, né, os Machacali, eles disseram que só se Jesus fosse bilíngue, que ele teria que falar, né, o de rei que tem né, a língua dos brancos e a língua dos Machacali, que ele poderia até ser também um deus dos Machacali, mas que ele também ia ter que falar a língua. Para você continuar. Essa mesa é bem interessante porque são coisas que eu estou trabalhando atualmente, né, questão do xamanismo. Mas várias coisas assim, que ainda me preocupam enquanto pesquisador e enquanto indígena. Tanto essa questão da religião dentro da nossa terra e a escola também. A gente fez um acordo que nenhum tipo de religião pode entrar lá dentro, a não ser que seja uma troca de conhecimento mesmo. Por exemplo, vai um evangélico lá que quer pesquisar, não sei. Tudo bem, mas a gente também tem um outro lado tradicional, que é o conhecimento que a gente tem do espiritual. Se a gente tiver uma troca desse conhecimento, você pode fazer seu culto lá dentro da terra, mas você pode participar do nosso também. O evangélico não quer tomar ayahuasca, né? E uma das coisas que me preocupa bastante assim, também é essa questão do xamanismo, né? Que eu acabo associando muito essa palavra, esse conceito do xamanismo como o índio, né?
Porque eu acho que é muito genérico a gente tratar o indígena como xamã, sendo que ele tem o próprio nome dele em cada etnia. Por exemplo, na nossa etnia chama Carnute, né? Entendendo que esse conceito de xamanismo é um conceito que vem de fora. E eu vejo que é muito generalizado assim, o conceito de xamanismo para definir as práticas da espiritualidade dos povos indígenas aqui no Brasil, não sei. E aí, eu não sei, assim, também, se essa questão não seria relevante, mas, assim, não sei de que forma vocês estão, de repente, ou poder ajudar a gente a pensar em outras formas de lidar com esse conceito, se já tem alguma pesquisa mais aprofundada nesse sentido, assim, da própria produção da ciência mesmo, né, pela antropologia também, não sei. Fala lidar com o conceito de xamanismo, que abrange... é o problema desses conceitos, né? O termo Machacali para xamã é Iametá, pai dos espíritos, Iamê é espírito, tá, pai, e eles usam também pajé, quando falam em português, tal, com a gente. E aqui eu não usei muito porque, como é um tempo muito curto de fala, assim, né, quando eu vou escrever, por exemplo, eu uso mais os termos, né, dos Machacali na língua e tal, e faço uma descrição mais detalhada, não dou essa ideia tão geral do xamanismo. Mas como a gente tem muito pouco tempo aqui, fica difícil, né, detalhar tanto, né, e eu estou falando também mais especificamente dessa coisa dos livros e tal, como foi recebido, então por isso que, né, a gente dá essa generalizada, mas é importante mesmo chamar a atenção para isso. Obrigada. Então a palavra com Mutuá Beinaco. Bom dia a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer esta oportunidade, a convite também, a pessoa da professora Emanuela e Dominique, também Pedro Cesarino, e quero agradecer também a professora Bruna Franqueto por ter me indicado, por ter falado que eu podia fazer parte desse trabalho. Também fico feliz de estar com vocês aqui, discutindo e ouvindo vários problemas, várias dificuldades, desafios, e falando efeitos de contatos dos brancos, né? Eu tentei organizar a minha fala aqui em 3 partes. Primeiro eu vou falar da educação, falar da minha experiência também na cultura de outra, né, da outra cultura, e também falar da documentação do nosso né, nosso cultura, a gente traduz como cultura, não tem outra palavra para traduzir, a gente acaba traduzindo o como também o nosso modo de ser. E meu nome é Mutuá Carré, e meu pai me chama de Carré, minha mãe me chama de Mutuá, porque na nossa cultura nós não falamos o nome do nosso sogro, o nome da nossa sogra, e também nós, Cuicuro, o povo do Alto Xingu, eles têm, cada pessoa tem 2 nomes. Na verdade, tem vários nomes de cada lado. Do lado do pai, do lado da mãe. Por isso, meu pai me chama de Carré, porque é o nome do pai dele. A gente recebe o nome do avô paterno e avô materno. E por conta disso, nós temos 2 nomes.
E eu, na hora de fazer registro, eu falei, eu vou colocar Mutuá Meinaco, porque também meu pai Meinaco, a gente acredita que o pai é o homem que faz o filho. Então eu me identifico mais com o Meinaco, mas eu moro na aldeia Cuicuru, minha mãe também fala a língua Cuicuru, meu pai não fala, fala outra língua. Também eu quero falar sobre isso também, o que me incomoda também hoje, e também entra muitos novos nomes, né? Nome do branco, né? Como principalmente os nomes famosos, né? O nome das pessoas famosas, que como Ronaldinho, Romário, hoje o que está fazendo mais sucesso, o Neymar, todos esses nomes que entram dentro da nossa cultura e acaba matando os nossos nomes, nome dos nossos povos. Isso a gente tem discutido muito, né? E tem a pessoa que chama Schumacher, João Pereira. A gente pergunta, como é que vocês colocam o nome da pessoa que vocês não pertencem a essa família? E é isso grande problema também para nós hoje, e que a gente está tentando lidar com os vários problemas, né? E então eu queria falar a primeira parte da minha fala, eu escolhi esse para falar, e depois, quando tive primeira filha, a minha esposa tinha escolhido um nome para ela, que era Keliki. Aí eu falei, puxa, agora aí temos que hoje conviver com esses novas coisas que estão entrando dentro da nossa cultura. Agora eu falo aqui, eu moro no Parque Indígena do Xingu, no estado de Mato Grosso, né? Falamos línguas geneticamente distintas. Além dessas 9 etnias, tem outras 5 etnias morando na região do Baixo Xingu. E fala uma língua tupi, macurugê, uma língua isolada trumai. O Tuxingu é um sistema multilingüe composto de diferentes etnias. Entre nós há casamentos, muitas festas e casamentos interétnicas. Convivemos sem guerra há muito tempo, pelo menos há uns séculos. A história da formação desse sistema complexo é muito interessante. Somente agora conhecemos e entendê-la, juntando as narrativas históricas contadas pelos mais velhos, com os resultados das pesquisas arqueológicas, etnológicas e linguísticas. Assim, ouvir várias línguas é normal numa aldeia auto-xinguana. Eu cresci ouvindo, falando 2 línguas ao mesmo tempo. Foi isso, eu acho que me ajudou mais tarde na aprendizagem da língua portuguesa. No começo, eu não sabia que falar mais do que uma língua é uma riqueza da pessoa. Agora eu valorizo minhas 2 línguas de origem, porque já conheço que é muito importante para a minha formação e quero aprender outras línguas. A língua falada pelo povo Cuicuru recebe o mesmo nome do grupo, língua Cuicuru. O nome Cuicuru surge, segundo as narrativas dos antigos, quando Mutsimu, chefe da aldeia Oti, primeira aldeia dos Cuicuru, descobriu uma lagoa que chamado muito peixe, chamado Curri. Então ele resolveu chamar seu povo de Curricu, que significa o lugar do peixe Curri.
hoje é Cuicuro. Quando o primeiro branco chegou lá, perguntaram qual é o nome do povo, Cuicu. Escreveram como Cuicuro. Essas mudanças que eu tinha falado, né, muitas mudanças chegando na nossa aldeia, os mais velhos anciões ficam cada vez mais lamentando, brigando com mais novos. Mas mais novos são culpados pelas mudanças que estão acontecendo hoje. Entendo que as mudanças culturais, linguísticas, sempre estão em processo de mudança, para melhor ou para pior. Muitas mudanças rápidas, muitas mudanças lentas, que é mais perigosas para nós. Acompanhando a nossa história por meio dos mestres de narrativas, por meio dos livros dos brancos, principalmente o livro do alemão Carl von der Stein, quando fez primeira viagem no ano de 1944 ou 48, onde ele registrou, retratou o nosso povo, e mais velhos falam o povo culturalmente original. Hoje não somos o mais original, já somos misturados. Mais velhos lembram que ele primeiro branco, que levou vários presentes de roupas, ferramentas, como machado, faca e outras coisas. Desde muito tempo, nosso povo tinha seus conhecimentos tradicionais protegidos pelos próprios mestres de cantos. Aquinhalto, dono das histórias, Coate, pajés, Butalto, dono dos remédios tradicionais. Cada um cuidava, repassava seus conhecimentos para seus filhos e também para as pessoas interessadas. Para repassar os conhecimentos para alguém, tinha que pagar. Eles pagavam com as penas de gavião, arara amarelo, cocá, arco preto, brinco de pena de tucano e outros objetos, outros nossos objetos de valores. Atualmente temos dinheiro do projeto para pagar nosso aprendizado. Ouvindo os relatos históricos das pessoas, que antigamente os pais dos jovens sonhavam muito para que seus filhos sejam lutadores de Quindena. Desde 10 anos, eles colocavam na reclusão, ficava preso para receber vários conhecimentos, para passar os remédios no corpo da pessoa, arranhar os corpos, para passar os remédios para o rapaz ficar forte e para ele aprender um monte de coisa da vida. As pessoas sofriam muito, né, e passavam nesse processo de ritual mais rigoroso, porque passava vários remédios no corpo, tomava raízes, chá de vários remédios, né, que nos faz ficar forte. Na reclusão, seus pais faziam de tudo para que os filhos possam ser guerreiros e lutador. Passavam os remédios tradicionais. Essa idade foi um momento de preparar a pessoa. Durante a festa Quarupi, uma festa Quarupi é uma festa grande do nosso povo, que
que onde todos os lutadores de Quindoto se apresentam. Cada os pais dos rapazes preparavam seus filhos para que eles ganhem nessas lutas. Quando ganha essa luta, significa que ele tem poder de liderar o povo. Também, quando nosso cacique, Afucacá, ele sempre conta a história dele. Ele era um rapaz um menino, era muito... Ninguém via ele como uma pessoa importante. Quando ele começou essa carreira de lutador, de campeão, né, de Quindene, durante a festa do Guarupi, o povo começou a ver que ele é muito importante. Atualmente ele é o nosso grande cacique, né, e com esse status de ser grande campeão dessa luta, ele começou a conquistar espaço político do nosso povo. Hoje, a gente fala, não tem mais reclusão. Mais velhos fala que, a gente fala, por que hoje em dia, próprios caciques, outras pessoas que foram campeão, não deixam seus filhos na reclusão. Eles falam que hoje, mais velhos, fala que o cheiro do branco estão nos acabando. O cheiro é forte. Ele é o fator principal de transformação do nosso luto aqui. Cairaleco Cuecó, nós já somos Caraíba. A roupa, a corte de cabelo, modo de vestidos brancos encanta os jovens. Não querem mais tirar roupa, querem andar como branco. Tem vergonha de andar nus, como era antigamente. A cultura dos brancos não para de chegar a guerrear com o nosso luto, nosso modo de ser. Mais velhos falam que hoje o espírito das plantas, espírito dos remédios, do mato, não gosta mais o cheiro que hoje temos. Se a gente tomar esse remédio forte, a gente pode adoecer, a gente pode ficar doente. Por isso, depois do contato com os brancos, muitos os rapazes reclusos morreram, ficaram doentes, sofreram muito. Nessa época, a Escola Paulista de Medicina de São Paulo também já estava trabalhando e tentou estudaram muito, né, sobre esse caso. Para nós e para os mais velhos, o cheiro do branco está nos acabando. Toda hora no discurso dos caciques, eles ficam falando. Então, a nossa cultura, para eles, para mais velhos, estão ficando cada vez mais misturando. Quando chega o modelo de escolarização das escolas do Xingu, aí meu avô Narro falava que a escola do branco, a escola
não era bom. A escola é perigosa, a escola acaba com a cultura. Ele falava isso porque ele vivenciou essa história na aldeia do Subacairi, quando viu os missionários chegando, usando essa escola para, como todo mundo já sabe, né? E usava a escola para transformar, civilizar, catequizar os indígenas. Por isso ele tinha muito medo da escola. E falava que a gente não podia levar a escola dentro da nossa cultura. Mas eu sou uma pessoa, o neto dele, o próprio neto dele, uma primeira pessoa que se envolveu com essa política de levar a educação escolar na nossa aldeia. Então, temos grandes desafios dentro da escola, e os mais velhos falam que os caciques sempre ficam falando, vocês têm que aprender na escola do branco, vocês têm que chegar na universidade para aprender com o branco, e sem esquecer da nossa cultura. Vocês têm que aprender também a cultura do nosso povo. E assim, vocês podem ter esse conhecimento mais forte, conhecimento mais completo. Eles falam também, e eles falam para mim, né? Você tem que ensinar os alunos com a nossa cultura. Eu falo, né? Eu não fui preparado para dar aula sobre a nossa cultura. Eu tenho que fazer outra escola para mim aprender a nossa cultura. Porque aí eles ficam esse grande desafio para mim, né, para trabalhar com duas coisas, como os parentes e outras pessoas tinham falado que a gente pode dividir a carga horária 50% para ensinar sobre a matemática, português e ciência, todos esses conhecimentos da ciência. E outro 50% a gente pode trabalhar com a cultura, né? E para a gente trabalhar com a nossa cultura, temos que fazer, nós, professores indígenas, temos que aprender, né, várias culturas. A cultura para nós é a dança, conhecimentos de medicina, do mato. O que a gente fala mais, cultura é a dança, os cantos. Essa é a nossa cultura. E falar que também rápido, e hoje a gente está tendo documentação da cultura. Documentar, registrar para guardar, para não acabar. Para a nossa cultura, nosso canto continuar para sempre. E essa documentação da cultura começou quando o cacique Afucacá viajou para os Estados Unidos, onde conheceu os descendentes dos índios americanos, que eles falam Pequot. Pequot, ele conta sempre a viagem que ele fez, conheceu esses descendentes desse povo, que hoje eles são donos de cassino. Ele fala, nossa, quando ele ouviu o relato deles, aí serviu para ele como espelho, e onde ele conseguiu ver como será a futuro da cultura dele.
E, ao mesmo tempo, ele ficou muito admirado pela experiência que eles têm, essa formação ao nível mais alto na política, no envolvimento da política americana, na organização deles bem fortalecido. E também ele, quando chegou na aldeia, começou a falar: temos que ser igual Pequot, agora temos que registrar, para não acabar, para a gente não ficar igual o povo do Pequot. Eles perderam a cultura deles, mas eles agora aprenderam como o branco aprendeu. Então, temos que ser duas coisas: ser forte na cultura, e também os jovens têm que aprender que na língua a gente fala a cultura do branco. Hoje isso fica mais para mim, para nós, meus colegas, fica como um grande desafio para nós, para as pessoas que estão nesse processo está tendo esse processo de ensinamento dentro do modelo do branco. Essas coisas que eu queria trazer aqui também para a gente discutir, e tem vários problemas que nós estamos sofrendo. Vamos ser breves agora, porque a gente teria um intervalo, mais 2 apresentações, o debate e o encerramento da Dominique. Tá, vou falar bem rapidinho. Fiquei com 2 dúvidas muito ar. Adorei sua fala. Uma é bem pontual, quando você fala do cheiro do branco, tem a ver com o perfume, com o sabonete, ou é o cheiro das pessoas? Dúvida assim, meio besta talvez. A segunda é um pouco da sua relação com os seus alunos. Você fala desse desafio entre se apropriar e aprender a usar um conhecimento do branco para poder interagir politicamente no mundo do branco e não perder a sua, né, o que vocês têm que é de vocês. Você tem muita clareza disso na sua fala, assim. Queria saber como é que você vê isso aparecer, assim, como é que é a sua relação com seus alunos, se você tem alunos com quem você... essa conversa ela está rolando na aldeia com os jovens também, ou é só da fala do chefe? Um pouco... e também se as outras famílias da aldeia têm a mesma relação que o Afucacá, talvez com essa questão, essa tensão entre se apropriar do conhecimento branco e não perder o seu próprio conhecimento. Quando fala o cheiro do branco, e quando falei o espírito, né, na verdade o espírito das plantas que a gente usa, e ele não gosta do cheiro do branco, que é cheiro de perfume, sabonete. Quando você passa esse remédio no seu corpo, você tem que ter uma dieta bem definida. Você não pode comer comida gordurosa. Você come comida que não tem gordura. Você não pode comer sal, pimenta e outras comidas gordurosas. Senão você fica doente. O espírito não vai gostar, não vai aceitar que vocês comam esses tipos de coisas que o espírito não permite. Por isso que e hoje também a reclusão, né? A reclusão está ficando mais fraco por causa disso. Os pais falam: não vou deixar meu filho na reclusão, senão ele vai ficar doente. O cheiro também, os mais velhos falam
o cacique fala, o cheiro é um cheiro abstrato, um cheiro que quando olha você assim, vestido, as coisas assim, parece que o cheiro entra dentro do nosso corpo, você fica querendo igual a essa pessoa. Isso que eles falam. E também os caciques também, outros caciques, outros netos de outras aldeias, de outras etnias, tem também tem essa preocupação de... Se fala para a gente, os jovens, as crianças, têm que aprender duas coisas. Aprendem a nossa cultura e também aprendem esse conhecimento de fora, de matemática, geografia, ciência, porque o mundo de hoje está nos obrigando a fazer isso. Sem entender matemática, como é que a gente vai fazer compra? Como é que a gente vai fazer coisa do branco? Isso que nos obriga a aprender isso. O grande desafio hoje é isso que eu estou falando, ensinar a cultura, na nossa cultura, nosso luto, porque essa escola de ensinar as crianças, ficar na frente das crianças, das pessoas assim, ensinando, o modelo do branco. Isso também é novo modelo que a gente está tendo. E fazer reuniões sobre saúde, educação, e também novo modelo, que antes não tinha. E temos também associação, presidente, secretário, tesoureiro, todas as coisas também, e traz essa figura de mais cacique dentro da nossa cultura. Também a gente tem essa briga entre nós. Então, ensinar a cultura para mim, porque dentro da cultura tem várias coisas. Tem as coisas que você pode ensinar na escola, tem outro conhecimento que você não pode ensinar. E ter conhecimento, como Maná tinha falado sobre Cané deles lá, e só a mulher que pode falar sobre esse conhecimento. E também tem esse conhecimento feminino, o homem não pode falar. Como é que eu vou ensinar as crianças, meus alunos meninas, que eu não conheço conhecimento feminino? Esse é o grande desafio que a gente está tendo hoje. Bom, vamos fazer um intervalo de 10 minutos, então, será que a gente consegue? 10 minutos?